Bem-vindo ao Cafofo da Múmia. Vamos aos nossos 7 tópicos de hoje. Por que YouTube? Objetivos do canal. Gratidão a Lourdes Baixa. Por que Cafofo da Múmia? Por que o Egito no Varal? Por que a cobra? Por que passar a história do Egito a limpo? Por que YouTube? Pela praticidade da ferramenta. Pode assistir a hora que você quiser, de forma mais tranquila, né? Pode rever alguns pontos. E hoje em dia, para você fazer uma palestra, que até eu prefiro ter esse contato corpo a corpo, né, com as pessoas, eu tenho a forma sistemática de falar, às vezes alguém puxa um assunto, eu vou para aquele lado. Eu gosto de ter mais disso. Mas o Rio de Janeiro está muito complicado. Os lugares são, às vezes são longe, você tem problema de chegar, problema de sair, às vezes acaba tarde a palestra. Então, às vezes 40, 50 pessoas estão interessadas em comparecer, mas chega no final, não tem como juntar esse pessoal, né? Então, tá aí o porquê da ferramenta do YouTube. Objetivos do canal. E ainda sobre o YouTube, eu gostaria de falar também do objetivo desse canal, tá? É simplesmente divulgar a mensagem do antigo povo do Nilo. Não estou aqui para ser youtuber, não quero vários likes, não estou preocupado com isso. Tá? É simplesmente divulgar para não se perder esse conhecimento, tá? Que eu recebi de forma tão generosa. E falando em generosidade, eu não podia deixar de falar de Lourdes Baixa. Gratidão a Lourdes Baixa. Bom, ao longo desses 35 anos, né, de estudo de egiptologia, eu conheci muita gente, né? Conheci muitos professores, muitos egiptólogos aqui do Rio de Janeiro, mas em particular eu gostaria de citar Lourdes Baixa, que eu conheci há 15 anos e comecei a estudar com ela. Eu nunca conheci uma pessoa tão apaixonada pelo Egito e tão generosa em termos de passar esse conhecimento para as pessoas, né? Abri a casa dela, podia consultar os livros dela, é claro, assim como eu, você tem livros que você pode deixar a pessoa consultar ali, e tem outros que você pode emprestar, né? Mas tem outros que são raros, né? E Lourdes fazia isso. Lourdes, ela fazia reuniões na casa dela, até lanche ela colocava lá para o pessoal. E Lourdes foi responsável há 15 anos por me fazer ver a história do Egito de uma outra forma. Ela foi responsável por uma guinada no meu olhar sobre egiptologia. E temos o simples materialismo. E aí vem o que a minha mestra Esbal Lourdes Baixa falou. 7 é o ego. E eu tenho até a data que ela me falou isso, 29/2/2005. Como ela não deixava a gente anotar, eu corria para casa e anotava para não esquecer. Foi minha separação. Então tá aqui, isso aqui são palavras dela e tem até a data que eu anotei isso. Então o 7 é um aspecto que deve ser transformado no você, não quer dizer anulado. Então, você tentar anular o ego é igual jogar sujeira para baixo do tapete. Então Minha gratidão eterna, Lourdes Baixa. Por que Cafofo da Múmia? Por que Cafofo da Múmia? Né? Bom, eu sempre catei e juntei tudo que eu pude, né, a respeito do antigo povo do Nilo. Livros, né? Hoje aqui em casa tem em torno de 500 livros do Egito, fora as apostilas, que são outros 500, fora outros livros associados ao Egito, que são uns 300 e tanto, né? Fora várias estatuetas, que qualquer museu que eu vou, eu compro alguma estatueta, compro alguma coisa, né? Que eu as uso muito nas palestras presenciais, vocês vão ver elas passando aqui no vídeo, né? E esse volume tal é maior do que qualquer outra coisa que eu tenho. E eu sempre morei em lugares desprovidos de área, né? Então sempre arrumei um espacinho, entulhei de coisa do Egito. Daí o apelido desses espaços ser carinhosamente Cafofo da Múmia. Por que o Egito no Varal? Por que Egito no Varal?
Ao longo desse tempo todo que eu estudo Egito, e principalmente nas várias palestras que eu fiz, eu percebi que as pessoas tinham dificuldade de perceber aonde estavam os vários eventos, né, do Egito Antigo. O Antigo Egito, ele tem 5.000 anos de história e 20.000 de pré-história. Então isso quer dizer o seguinte: dentro da história do Egito cabem 10 histórias do Brasil, que tem 500 anos. Então, por exemplo, quando é que Ramsés apareceu, né? Os gregos, os romanos, Cleópatra, as pirâmides, quando que aqueles personagens bíblicos aparecem nessa história, né? Quando Abraão, Moisés, né? Aonde eles estariam alocados? Então eu fiz um banner, né? Uns 4 metros, com uma linha do tempo, e botei várias fotos, vários textos, várias tabelas, para as pessoas se situarem e enxergarem que entre eventos que a gente fala corriqueiramente, tem 2, 3 histórias do Brasil entre eles, né? E botei uma estrutura de alumínio para ele ficar pendurado. Por isso ficou parecendo varal e Egito no varal, tá? E eu vou usar aqui ao longo do curso, o tampo da minha mesa é justamente esse mesmo varal, né? É o banner. Então ele começa aqui em 5.500, né? Passa pelo ano 0, que divide era comum antes da era comum, até 2018, tá? Então eu vou usar bastante isso aqui pra gente, quando eu estiver falando, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá ali, tá? Então, Egito no varal. Porque a cobra... Por que a cobra, né? Essa cobra aqui. Por que será? Será que é por causa do Wadjet, né? Que é este aspecto aqui. Eu falei aspecto, não falei deusa, tá? Depois a gente vai entender melhor por que eu me refiro a eles como aspectos e não deuses, né? Que é do delta do Nilo, né? Será que é por causa dela? Isso é uma fofoca do fundo do sarcófago. A cobra é só implicância mesmo, sacanagem pura. Na verdade é para fazer um contraponto àquela cobra que entrega maçã a Eva. Porque nos próximos capítulos vai ter um episódio especial só sobre as mulheres de Kemet. E vocês vão conhecer uma outra cultura, onde não existe a misoginia dessas culturas que vêm das religiões de matriz abrâmica, não é? A mulher tem papel idêntico ao do homem, né? A sociedade, eu diria até, ela tem uma tendência até mais matriarcal do que patriarcal, né? Mas isso tudo eu vou explicar depois. Então a cobra é só para fazer esse contraponto, né? Contra a misoginia comum à história. Passar a história do Egito a limpo. Então, fechando esse capítulo de introdução, por que é necessário passar a história do antigo povo do Nilo a limpo? Porque a história que é comumente aceita, né, pela maioria das pessoas não formadas, né, não em história, não que estudaram nas grandes faculdades, né, principalmente da Itália, da Alemanha, da Holanda, né, da Inglaterra, né, tem uma ideia muito errônea, né? Essa narrativa que se tem na antiga civilização do povo do Nilo, ela é uma narrativa etnocêntrica, baseada em crenças religiosas, né? Então é matéria de fé, não é matéria de ciência, né? E o que vai ser discutido aqui, o que vai ser apresentado,
é baseado em fatos, baseado em artefatos arqueológicos, né? Em peças, em textos, né? Não é uma narrativa de um livro, né? Que cria uma história fantasiosa para validar os seus mitos, né? Para sair como eleitos, para sair como os, né, grandes salvadores e outras histórias e tal, né? Então aqui a gente vai ter uma outra visão, a gente vai tratar de uma outra forma a egiptologia, tá? Espero que vocês tenham gostado desse capítulo de introdução. A gente vai continuar postando vídeos, né? Tentar de 15 em 15 dias por aí. E vou terminar passando aí alguma sugestão bibliográfica, tá? E também alguns filmes que são bem interessantes para a gente fazer a cabeça e entender como é que foi esse período do Egito. Valeu?